Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu vou continuar com a história dos Atos dos Apóstolos. Na última live nós lemos até o capítulo 16. Paulo e Barnabé, que sempre viajavam juntos, acabaram se desentendendo, se separaram e o Paulo começou a viajar com Silas. E eles foram para Macedônia. Passaram pela cidade de Filipos e agora no capítulo 17 eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. O Paulo, como de costume, foi lá primeiro e discutiu com eles sobre as Escrituras 3 sábados seguidos, mostrando que Cristo devia padecer e ressuscitar dentre os mortos. E ele falava assim: esse Jesus que eu anuncio é o Cristo. Algumas pessoas creram e se ajuntaram a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e muitas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, tomaram alguns homens maus e ajuntaram o povo, fizeram um alvoroço na cidade e invadiram a casa do Jason, procurando pelo Paulo e o Silas. Como não encontraram, pegaram o Jason e alguns irmãos, levaram até as autoridades da cidade e falaram: esses homens que estão alvoroçando o mundo todo chegaram até aqui. Jason os recebeu e eles agem contra os decretos de César e dizem que há outro rei, Jesus. Esses judeus fizeram maior alvoroço com a multidão e as autoridades, mas no final Jason e os irmãos pagaram uma fiança e foram liberados. Aí logo que escureceu, os irmãos mandaram Paulo e Silas para Bereia, e quando chegaram lá foram à sinagoga dos judeus. O Paulo sempre ia primeiro aos judeus. E aqui conta uma coisa interessante, fala que os judeus da Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica, receberam a palavra de bom grado e examinaram cada dia as Escrituras, se essas coisas eram realmente assim. E muitos deles acabaram crendo, e também muitas mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Mas aí os judeus da Tessalônica ficaram sabendo que a palavra de Deus também estava sendo anunciada pelo Paulo na Bereia, e foram para lá para agitar as multidões. Só que dessa vez os irmãos fizeram Paulo partir antes, mas o Silas e o Timóteo ficaram ali. Paulo foi acompanhado por alguns irmãos até Atenas e ele pediu que eles avisassem Silas e Timóteo para irem encontrá-lo o mais depressa possível. E enquanto Paulo esperava eles em Atenas, ele ficou com o espírito revoltado vendo a cidade entregue à adoração de ídolos. Tinha estátua para todo lado e o povo adorava vários deuses e sacrificava para vários deuses. Aí ele começou a discutir na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e também na praça todos os dias ele se apresentava lá. E alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Eles ficaram intrigados com o Paulo, o que ele estava pregando, porque os epicureus eram os seguidores do filósofo grego Epicuro, que ensinava que o objetivo da vida era viver sem problema e com muitos prazeres. A felicidade vinha pela busca do prazer. Eles não acreditavam no mundo feito por Deus e nem que a alma era eterna. Agora, os estoicos não. Eles eram os discípulos de Zenon, que era filósofo e comerciante grego. Eles acreditavam em Deus, que Deus era um ser incorruptível, eterno, preservador de todas as coisas, possuidor de uma infinita sabedoria e bondade. E aí eles ficavam lá se perguntando que deuses estranhos eram esses que Paulo estava pregando, porque Paulo falava de Jesus e da ressurreição dos mortos. Então levaram o Paulo para o Areópago, que era tipo um tribunal a céu aberto, e falaram: podemos saber que nova doutrina é essa que você fala? São coisas estranhas para os nossos ouvidos e queremos saber o que vem a ser isso. E é interessante como conta a história aqui nesse capítulo, porque fala que todos os atenienses e estrangeiros residentes não tinham outra ocupação a não ser dizer e ouvir a última novidade. Quer dizer, o povo de Atenas era um povo fofoqueiro, o negócio deles era saber da última novidade. E o Paulo, no meio do Areópago, ungido pelo Espírito Santo, aproveitou a oportunidade e falou: homens atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, pois passando, vendo os seus santuários, achei um altar que estava escrito:
ao Deus desconhecido. Ora, esse que vocês honram sem conhecer é o que eu anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que existe nele, que é o Senhor dos céus e da terra, e que não habita em templos feitos por mãos de homem. Nem mesmo pode ser servido por homens como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração a todas as coisas. De um homem só ele fez todas as nações para habitarem sobre a terra e determinou tempos e limites para todos. E fez isso para que o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, ainda que ele não esteja longe de cada um. Nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos seus poetas disseram, somos geração de Deus. Portanto, nós, sendo geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida pela imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, agora manda que todos os homens em todos os lugares se arrependam, porque ele determinou um dia que há de julgar todo o mundo por meio do homem que destinou, que é Jesus. E ele deu certeza disso quando o ressuscitou dos mortos. Aí eles ouviram o Paulo até ele falar da ressurreição. Aí uns ficaram debochando, outros falaram assim, sobre esse assunto nós te ouviremos outra vez. E Paulo saiu dali, mas alguns homens se juntaram a ele e creram. E dentre eles estava lá o tal do Dionísio, que era Areopagita, e a mulher chamada Dâmaris. E no capítulo 18, Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto, e eu queria fazer uma pausa para lembrar a vocês de observarem os nomes dessas cidades por onde o Paulo passa e o que acontece lá. Ah, mas por que nós precisamos lembrar disso? Porque o livro de Atos é o último livro histórico da Bíblia. Depois dele não tem nenhum livro contando história sobre o que aconteceu depois. No início do Apocalipse fala que o João foi levado para a ilha de Patmos e depois é só profecia. Então Atos dos Apóstolos é o último livro histórico. E o que vem depois são exatamente as cartas de Paulo às igrejas, que foram as igrejas que ele formou nas cidades por onde passou. Carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, e por aí vai. Então é bom a gente ficar atento e percebendo essa história. E agora, continuando, Paulo chegou em Corinto, lá ficou sabendo de um judeu chamado Áquila, que tinha vindo da Itália há pouco tempo, casado com Priscila, foi encontrar os dois. Eles trabalhavam fabricando tendas. E o Paulo também trabalhava com isso, então ficou junto com eles, trabalhando todo sábado. Ele ia na sinagoga, discutia, convencia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia e chegaram lá, Paulo parou de trabalhar com as tendas e ficou dedicando exclusivamente à pregação e falando com os judeus que Jesus era o Cristo. Mas eles resistiram, começaram a blasfemar, aí o Paulo sacudiu as roupas e disse, o seu sangue seja sobre a sua cabeça. Eu agora estou limpo e vou para os não-judeus. Aí saiu dali e foi na casa de um sujeito chamado Tito Justo, que morava do lado da sinagoga. E o principal da sinagoga, o tal do Crispo, acreditou e seguiu Paulo. Aceitou Jesus e se converteu, ele e toda a família dele. Muitos dos coríntios também, ouvindo, acreditaram e foram batizados. E o Senhor apareceu numa visão à noite para o Paulo e falou assim, não tenha medo, fale abertamente e não se cale. Eu estou com você e ninguém vai te fazer mal nenhum, porque eu tenho muito povo nessa cidade. É muito legal isso, Deus dando uma força para o Paulo continuar pregando, para ele não desanimar, porque ainda tinha muita gente em Corinto que tinha que se converter. Então Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Aí na época que o Galho era procônsul da Caia, os judeus se ajuntaram contra Paulo, levaram ele para o tribunal e falaram, esse homem persuade as pessoas a servirem Deus contra a lei. Quando Paulo ia começar a se defender, o Galho levantou e falou, se houvesse algum crime enorme, eu os ouviria. Mas como essa questão é de palavras e nomes da sua lei, resolvam vocês mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas.
e expulsou eles do tribunal. Eles agarraram o Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, e espancaram ele na frente de todo o tribunal, mas o Galho nem se importou. E o Paulo ainda ficou na cidade muitos dias depois, se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, levando Priscila e o Áquila. Chegou em Éfeso, Paulo deixou os dois e foi lá na sinagoga falar com os judeus, discutir com eles. Pediram para ele ficar mais um tempo, mas ele não aceitou. E antes de se despedir, falou: se Deus quiser, voltarei outra vez. E foi embora. Foi para Cesareia, subiu em Jerusalém, encontrou com toda a igreja, desceu para Antioquia, ficou ali um tempo, depois foi de novo passando pela Galácia, Frígia, fortalecendo os novos convertidos, que agora eram discípulos, era uma igreja. E quando chegou em Éfeso, viu lá um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, um cara muito eloquente, conhecedor das Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor e era fervoroso no Espírito, falava, ensinava todas as coisas a respeito de Jesus, mas ele só conhecia o batismo de João. Esse sujeito deve ter sido convertido pelos discípulos do João Batista e saiu pregando e falando de Jesus sem conhecer toda a história. É muito legal isso. E ele começou a falar na sinagoga com ousadia, e quando a Priscila e o Áquila viram o Apolo pregando, chamaram ele à parte e começaram a ensinar tudo o que ele ainda não sabia. E esse Apolo queria ir para Acaia. Os irmãos concordaram, animaram ele, escreveram umas cartas para os discípulos lá, e ele foi. E quando chegou, ele ajudou muito, porque ele ensinava com muita sabedoria, desmentia publicamente os judeus e mostrava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O cara era uma máquina de pregar, cheio do Espírito Santo. Apesar dele não ser muito conhecido na história dos apóstolos, ele era um grande conhecedor das Escrituras. Já era animado a pregar e falar de Jesus antes de saber da história toda. Depois, então, ninguém segurava mais o Apolo. Aí no capítulo 19, quando o Apolo estava em Corinto, Paulo foi lá de novo para Éfeso, só que passando pela estrada do interior, achou uns discípulos e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem sabemos que tem um Espírito Santo para a gente receber. E aí o Paulo perguntou: vocês foram batizados com o quê? E eles responderam: no batismo do João. Esses caras tinham sido discípulos do Apolo lá antes dele saber da história toda. Aí o Paulo explicou para eles toda a história de Jesus e impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, profetizar. Aí dali o Paulo foi de novo para a sinagoga, pregou mais 3 meses discutindo, persuadindo todos eles sobre o reino de Deus. Mas acontece que, mais uma vez, os judeus endureceram o coração e não receberam a palavra. Começaram a falar mal de Jesus para a multidão. O Paulo saiu dali, levou os discípulos com ele, foi para a escola de Tirano e lá ele discutia todos os dias. Isso durou uns 2 anos. Foi assim que todos os habitantes da Ásia ouviram falar sobre Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres impressionantes pela mão do Paulo. Os lenços e aventais que ele usava eram levados, as pessoas pegavam os lenços, levavam lá para os doentes, colocavam nas pessoas, elas eram curadas. Até os maus espíritos eram expulsos assim, com os lenços do Paulo. E aí tem um episódio muito bacana e até engraçado nessa parte. Eu já até citei ele num dos meus vídeos, não lembro qual, mas é sobre querer usar Jesus sem ter Jesus dentro de si. Querer usar o poder de Deus sem ter o Espírito de Deus, sem receber o Espírito Santo. Isso acontece muito, inclusive hoje em dia tem gente que acha que é só falar que acontece. O caso foi assim: tinha uns judeus ambulantes que praticavam exorcismo, eram 7 filhos de um principal da sinagoga chamado Selda. Eles viram o Paulo expulsando o mau espírito em nome de Jesus e resolveram imitar. Mas não tinham recebido Jesus como Salvador. Jesus não morava neles, não estava dentro deles. E eles não tinham nem o Espírito Santo. Então chegaram onde estava lá o sujeito possesso pelo mau espírito e falaram assim: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o espírito deve ter achado maior graça, porque ele respondeu: conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vocês quem são?
E o sujeito possuído pulou em cima deles, atacou os 7, bateu, arrancou a roupa, e eles tiveram que fugir pelados, todos machucados dali. E o povo que morava em Éfeso, os judeus e os gregos, ficaram sabendo daquilo e começaram a ficar com o maior temor de Deus. E aí Jesus foi mais engrandecido e a palavra do Senhor começou a crescer mais ainda e prevalecer. Aí depois disso, Paulo decidiu ir em Jerusalém outra vez, passou pela Macedônia, Acaia, queria passar em Roma, mandou lá o Timóteo e o Erasto para a Macedônia, ficou um tempo na Ásia. E nessa época tinha um ourives chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo da Diana, lá em Éfeso. Ganhava muito dinheiro com isso. Ele juntou os artesãos que eram do mesmo ramo e falou: senhores, vocês sabem que essa indústria é o que nos sustenta. E vocês viram que em Éfeso e em quase toda a Ásia, esse Paulo está convencendo as pessoas que os que são feitos com as mãos não são deuses. E é um perigo enorme que a nossa profissão caia em descrédito e também que o próprio templo da deusa Diana perca o seu valor e assim venha a ser destruída a majestade que toda a Ásia venera. E eles, ouvindo isso, ficaram com muita raiva, começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E logo esse negócio virou uma confusão enorme na cidade. O povo pegou o Gaio e o Aristarco, que eram os companheiros macedônios do Paulo, levaram eles para o teatro, e o Paulo queria ir também, mas os irmãos não deixaram, inclusive autoridades da Ásia, que eram amigas do Paulo, falaram: olha, não vai lá. Uns gritavam uma coisa, outros, porque o ajuntamento começou a ficar confuso, tinha gente que nem sabia o que estava fazendo ali. Um tal do Alexandre, que era um judeu, quis ir lá falar, e o povo, quando viu que era judeu, gritaram por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Aí o escrivão da cidade chegou para apaziguar a multidão e falou: Efésios, quem é que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Eles acreditavam nessas coisas todas. Sabemos que isso não pode ser contestado, mas convém que vocês não façam nada precipitado. Esses homens que vocês trouxeram aqui não estão profanando nem blasfemando da nossa deusa. Mas se o Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, que levem aos tribunais e acusem uns aos outros. Porque, na verdade, nós até corremos risco de sermos acusados de revolta, porque não há motivo para justificar esse ajuntamento. E aí toda a multidão foi despedida. E no capítulo 20, depois que acabou essa confusão, o Paulo se despediu dos discípulos e foi lá para a Macedônia. Andou pelas regiões instruindo os discípulos com a palavra e finalmente chegou à Grécia. Depois de passar 3 meses, os judeus armaram uma cilada contra ele, quando ele ia navegar para a Síria. Aí mudou de ideia e decidiu voltar pela Macedônia. Uns irmãos acompanharam ele até a Ásia. Eles foram na frente, ficaram esperando ele em Troade. 5 dias depois encontraram com ele, ficaram lá uns dias. E no primeiro dia da semana, Paulo se reuniu com os discípulos para partir o pão, porque ele ia viajar no dia seguinte. Ficou falando com eles, prolongando o discurso até meia-noite. Era um lugar que tinha umas luzes lá, todo iluminado, todos eles ficaram reunidos. E tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela. E ele pegou no sono profundo por causa do discurso do Paulo, que não acabava mais, e acabou caindo do 3º andar e morreu. Aí o Paulo desceu, inclinou sobre ele, abraçou e falou: não se perturbem, a alma dele ainda está nele. Aí subiu, partiu o pão, comeu com todos e ficou falando até o amanhecer e depois foi embora. O jovem que tinha morrido reviveu e todos ficaram muito felizes. Aí depois o Paulo foi para Assos, que é na Turquia, para Mitilene, que é a capital da ilha dos Lesbos, na Grécia. Depois Quios, Samos, que são ilhas do mar Egeu, e acabou lá em Mileto, na Turquia. Lá ele mandou chamar os irmãos da igreja de Éfeso, que ele tinha fundado. Porque quando nós falamos aqui de igreja, igreja de Éfeso, igreja de... não é uma igreja igual a gente conhece, uma organização religiosa, nem muito menos um edifício. A igreja de cada cidade era o grupo de cristãos que se reuniam nas casas de cada um.
Então, quando os irmãos da igreja de Éfeso chegaram, Paulo falou: vocês sabem como eu me portei no meio de vocês desde que entrei na Ásia, servindo o Senhor com humildade, com lágrimas e com muitas armadilhas e ciladas dos judeus. Agora o Espírito Santo está me guiando para Jerusalém e eu não sei o que vai acontecer comigo. Só sei o que o Espírito me revela em cada cidade, se vou ser preso ou perseguido. Mas eu não tenho a minha vida como preciosa. Cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Eu sei agora que nenhum de vocês aqui vai ver o meu rosto novamente. O Espírito Santo já tinha avisado o Paulo o que ia acontecer com ele. E ele resolveu fazer uma despedida dos irmãos. Aí ele continuou: portanto, olhem por si mesmos e cuidem de todo o rebanho que o Espírito Santo confiou a vocês, porque eles são a verdadeira igreja de Deus que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois que eu for embora, vão entrar lobos cruéis no meio de vocês e vão atacar o rebanho. Vão aparecer homens falando coisas perversas para atrair os discípulos. Então, cuidado, fiquem atentos e lembrem-se que durante 3 anos eu cuidei de vocês com muitas lágrimas. E agora encomendo vocês a Deus e a sua palavra. Quando acabou a despedida, Paulo se ajoelhou, orou com todos eles. E na hora que ele levantou foi aquela choradeira. Todo mundo queria abraçar o Paulo e beijar. E aí depois eles o acompanharam até o navio. E aqui termina o capítulo 20. E eu vou parar porque depois continua contando o que acontece com Paulo em Jerusalém. Porque o livro de Atos agora vai contar a história só do Paulo indo para Jerusalém e o que vai acontecer lá. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.